Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. Estamos aqui hoje para falar sobre ciências militares e os desafios dela na sociedade contemporânea com o Coronel Murilo, que é o presidente do Instituto Ibradim, e ele vai falar um pouquinho do Instituto. E eu gostaria de agradecer ao senhor pelo convite, por ter aceitado e vindo. Eu que agradeço. Então, o Instituto Brasileiro de Direito Militar, nós estamos comemorando esse ano 6 anos de existência. Que legal. Nós fomos criados aí em 28 de outubro de 2011, e o Instituto ele nasceu com a pretensão de construir pontes, construir essa interlocução das ciências militares com a sociedade. Porque a questão da ciência militar é um conhecimento que a sociedade usa, mas, por via de regra, não legitima, porque ela desconhece, muitas vezes, os produtos e serviços que são colocados à disposição dela, né, advindos da própria ciência militar. Outra coisa também é a questão da inclusão desse ser militar, né, desse indivíduo que tem para com a sociedade um tributo de sangue, porque ele jura defender essa sociedade, mesmo com sacrifício da própria vida, e isto é uma realidade, basta a gente ver o que está acontecendo no estado do Rio, e trazendo aqui para o nosso meio, militares nossos que tombam em defesa da sociedade. Isso é o chamado tributo de sangue, ele tem o dever de arrostar o perigo e defender a sociedade com a própria vida, se necessário. Muito bem, só concluindo aqui o raciocínio, esse militar ele foi incluído no Estado Democrático de Direito no devido processo legal. E nós não temos hoje, na sociedade, as instituições de ensino privado, nós não temos sequer uma instituição que tem essa ciência militar como disciplina. Como que o advogado vai defender um militar no seu direito sagrado de defesa se ele não estuda na faculdade a ciência militar? Então, essa é a nossa visão e nós pretendemos não ser trombone isolado, não ser apenas um paladino, para levar esse conhecimento a todos, mas que as faculdades assumam junto com a gente essa responsabilidade social de levar essa ciência para os nossos alunos de direito, para os nossos alunos de pós-graduação, para os nossos alunos de doutorado, pós-doutorado, em todos os cantos do mundo. Nossa, Coronel Murilo, que ótimo te ouvir, que gostoso te ouvir, porque o senhor tem muito conhecimento sobre esse tema e, de fato, é algo que eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente, porque recentemente teve, né, o primeiro congresso internacional que trabalhou exatamente esses desafios na sociedade contemporânea das ciências militares, né? Como é que foi esse congresso? Já ganharam vários prêmios também? Olha, Graziele, realmente foi uma coisa que superou as nossas expectativas. Eu sou meio discípulo do Ariano Suassuna e o Ariano Suassuna estava para a arte e a cultura brasileira como o Instituto está para as ciências militares. Nós tivemos a ousadia de fazer, com poucos recursos, esse Congresso Internacional de Ciências. Nós tivemos a participação de Portugal, Colômbia, Peru e outros países aqui da América Latina, Uruguai, Argentina, né? E com representantes de toda a nação brasileira, do Oiapoque ao Chuí, né? Agora eu não falo do Oiapoque ao Chuí mais, né? Do sul ao norte, tem alguma coisa diferente nesse E nós tivemos a grata satisfação
de ter aí mais de 30 palestras sobre o tema, inclusive trazendo dos países irmãos, que é o direito português, visões diferentes, fazendo com que a gente entrasse em contato com o chamado direito comparado militar. Por exemplo, os conceitos de violência doméstica adotados aqui por nós no direito brasileiro é diferente do conceito adotado pelo direito português, e isso foi factível de se perceber. Nós tivemos aqui 5 palestrantes internacionais, vindos do Peru, da Colômbia e 3 de Portugal, que trouxeram para a gente um saber, né? Um saber multicultural que a gente não tinha, Minas não tinha tido contato ainda com isso. Outra coisa, nós tivemos aqui cerca de 20% da Corte Superior de Justiça Militar da União presentes no evento, 3 ministros, né? O ministro da Marinha, o ministro do Exército e uma ministra civil, que é mineira, a doutora Elizabeth, que vem nos brindar com temas sobre a inclusão da mulher, sobre a questão da soberania naval, sobre a questão da defesa nacional, trazida aí bem brilhantemente pelo Exército Brasileiro. E nós tivemos aqui 3 oficiais generais reunidos no mesmo ambiente, coisa que não era de se esperar, foi algo emocionante. E o que mais interessante é a simbologia que nós criamos. Nós lançamos a chama da ciência. A chama da ciência, acendemos essa chama e isso foi muito emotivo. A Colômbia, que vai ser o próximo país a sediar o Congresso, o representante daquele país, ele chorou no palco. Isso para mim foi interessante, da forma com que foi abraçado essa situação. A gente até lamenta porque as instituições públicas de Minas Gerais, em sua grande maioria, elas não tomaram assim a dimensão do que seria esse congresso e aquilo que veio acontecer em virtude dele. Inclusive foi propiciado... Já teve outros desdobramentos, já efeitos? Nós tivemos, inclusive, protocolos bilaterais estabelecidos entre o governo de Minas e o governo português em virtude do Congresso. Olha só. Tem tratativas na área de convênios, na área de educação, que foi tratados em virtude do Congresso. Mas diante da visão também do Instituto, acaba sendo uma sensibilização também. Verdade. Estamos fazendo acontecer, e já aconteceu. Verdade. Eu acho que a mim causou um certo espanto. Realmente eu não esperava a repercussão que teve. Muito embora eu sei que a sociedade, ela clama por isso. Não que a nossa sociedade ela queira viver sob o aéreo de qualquer espécie de ditadura ou vice-versa. Mas basta você observar nas redes sociais que, vez por outra, tem um pedindo: nós queremos o governo militar. Nós queremos o governo militar, nós queremos a volta, por que os generais não assumem? Nas minhas várias conversas com generais... Vou deixar essa pergunta, essa resposta para o próximo bloco, porque como é um tema mais polêmico, é bom que chama as pessoas para o nosso intervalo, que o nosso tempo assim voa e o papo tá bom demais. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Viver Direito com o Coronel Murilo, que é presidente do IBRADIM, que é um instituto de estudo e pesquisa sobre as ciências militares, né, Instituto Brasileiro. E eu gostaria que o senhor seguisse falando com a gente sobre algumas polêmicas, as pessoas clamarem sobre o militarismo, falarem: eu quero um governo militar. Como é que funciona isso? Como é que tá esse clamor popular e, ao mesmo tempo, a visão conturbada? Enfim. Grazi, como eu estava dizendo, a sociedade ela clama, mas na realidade, quando ela pede a volta de um governo militar ou que um general assuma o comando da nação, ela não está pedindo ditadura, ela está pedindo valores. Valores tais como disciplina, senso do dever, ordem social, sentimento de pátria.
É aquela questão de você ver a sua bandeira. Às vezes eu viajo fora do país, a hora que eu vejo a minha bandeira, me dá vontade de chorar, né? Esse sentimento de nação, esse sentimento de pátria que ela vê nos militares e não vê. Aquilo que eu acabei de dizer também, sobre até a questão do tributo de sangue, né? Aquele cidadão que dá a vida pelo outro, pelo próximo, sem nunca tê-lo visto, sem nunca conhecê-lo, né? Então isso, para a sociedade, isso retrata um valor imenso. Verdade. Quando você vê a sociedade querendo que as escolas sejam comandadas por militares, olha ver que coisa. Na realidade, o que elas estão querendo é que as escolas sejam mais disciplinadas, né? E cuidem de seus filhos, para que não ocorram essas catástrofes que a gente vê ocorrendo no ambiente escolar, o crime tomando conta do jovem, né? E ele entrando na chamada crise de valores. O nosso Congresso foi bem temático nesse sentido, porque quando nós convidamos os organismos internacionais, as instituições públicas que viessem ombrear com a gente, o nosso mote era: venha conosco ombrear essa temática no solo mineiro, onde se respira liberdade. Então, que lindo, né? É poético. Quem experimentou o gosto de liberdade jamais vai querer viver sufocado num ambiente de ditadura. Mas aquilo que eu disse, o que a sociedade clama é por valores. Isso. Valores e valores. E o que o senhor disse também me lembra muito um pouco dessa minha questão da atuação enquanto mediadora de conflitos, por exemplo, porque a gente tenta observar exatamente o que está por trás daquela demanda, que são os sentimentos, que são as necessidades. E o senhor conseguiu exatamente demonstrar isso. O que a pessoa quer, por trás de um pedido, há uma necessidade. Vamos entender e diagnosticar essa necessidade para conseguir pensar medidas assertivas. E o Ibradim, através de todas essas ações, tem pensado ideias para fomentar isso, né, nas pessoas, o conhecimento, informação, como, por exemplo, essa questão do Congresso. Por mais que tenham pessoas que não tenham tanto conhecimento para valorizar o quanto que vocês esperariam, apesar de ter surpreendido, existe essa missão, né, de difusão desse conhecimento. Por falar em difusão, o senhor chegou a comentar no primeiro bloco com relação aos estudantes de direito, às faculdades de direito, às academias de direito, de estudarem também as ciências militares. O que o senhor entenderia como sendo importante das ciências militares? Ou então, o que as pessoas podem entender assim, de ciências militares para identificar essa importância? Verdade. Primeira coisa é os aspectos de inclusão, né? Inclusão desse conhecimento na formação do aluno de direito. É o primeiro passo, porque nós temos aí um universo de mais de 15 milhões de pessoas impactadas diretamente por esse direito de defesa, que foi consagrado pela Constituição Cidadã de 88. Então é preciso que essa sombra ela seja coberta por esse conhecimento. E as ciências militares, elas conversam com todas as outras. Ela conversa com o meio ambiente, ela conversa com a indústria, né? Ela conversa com a engenharia, né? Ela conversa com todas as áreas do conhecimento. Ela conversa com a inclusão, ela conversa com violência de gênero, porque ela tem nos seus quadros homens e mulheres que prestam serviço à sociedade. E a sociedade ela é múltipla, né? Múltipla. Ela é diversa. Certa feita, eu estava reunido na CNI, na Confederação Nacional da Indústria. Fomos lá conversar com o presidente da CNI sobre o Congresso Internacional de Ciências Militares. Ele me perguntou e me causou espanto. Ele falou assim, mas o que é que a indústria tem a ver com ciências militares? Eu falei, doutor, simplesmente tudo. Porque a indústria surgiu em função da guerra. A maior potência do mundo, que é os Estados Unidos da América, qual que é o carro-chefe da indústria dele? A indústria bélica. Então, tem tudo a ver com a indústria. Então, todas as áreas do conhecimento, elas conversam com a ciência militar. E até deveriam conversar
o quanto mais, né, assim, pensando nessa questão multicultural, exatamente para eles conseguirem estar alinhados ao ponto de não se perder tanto esses valores, né? Porque as pessoas têm misturado muito. Aí tem uma questão política, já atribui isso à questão da bandeira, da pátria, e então tá tudo muito misturado. Verdade. E outra coisa, a área da medicina. Por exemplo, eu te pergunto, o tratamento do câncer, de onde vem isso aí? O que é que a ciência militar tem a ver? É só você ver os programas de construção dos reatores da Marinha, na área de radioisótopos, na área do tratamento de câncer, né? Ou você vê na área da ergonometria, o primeiro contato que nós tivemos com o colchão ortopédico, né? Essa espuma dura que todo mundo usa e achou espetacular para a coluna, isso vem lá da ciência militar, isso foi desenvolvido pela NASA, isso advém desses assuntos. Então, a sociedade ela precisa conhecer para legitimar. E valorizar, reconhecer. E até mesmo para que ela possa entender o que a ciência militar faz para ela, até em questões de soberania. Soberania naval, a nossa soberania espacial, a nossa questão de fronteiras, né? A proteção do nosso verde, que é muito bem levado pelo nosso verde oliva, que é o Exército Brasileiro. Nos vários rincões de fronteira, nós temos a maior fronteira seca do mundo. Nós temos ainda um litoral de mais de 4 milhões de quilômetros, então você tem toda uma questão de soberania a ser defendida pela ciência militar. Coronel Murilo, eu agradeço demais por toda essa aula e essa lição que o senhor deu para a gente hoje, como instrumento mesmo dessa cultura das ciências militares para as pessoas conhecerem a importância disso realmente para a sociedade, que de fato, pegando no nosso tema, é um desafio e a sementinha já está sendo plantada e está germinando através de frutos, né? Eu quero deixar esse momento dizendo, né, que esse instituto já tem inclusive prêmios e eu vou deixar aqui o site, o link para as pessoas conhecerem e entrarem melhor e as portas estão abertas para te receber. Aí eu que agradeço, Graziele, e o Embradinho está aí para ser parceiro. Nós vamos entrar forte nesse mote. Nós vamos colocar à disposição da sociedade alguns cursos e seminários nessa temática. Estamos lançando o curso completo de Direito Militar para funcionar na praxis mesmo, para que o advogado e o aluno do curso de Direito ele tenha condições de exercer essa função, de conhecer termos técnicos da área da ciência militar, para que ele possa fazer a defesa. E vamos entrar forte nessa discussão em seminários online. Nós estaremos agora em dezembro, janeiro, lançando a nossa plataforma de seminários para que nós possamos discutir com a sociedade várias temáticas e abrir essa ciência para a crítica. Isso aí. Muito bom. Até porque senão a gente não vai ter feedback para poder tentar ver o que pode fazer para aprimorar ainda mais. Pessoal, esse tema é muito interessante. Acompanhe aqui no site. Fiquem com a gente. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Passe lá no Estilo Modas, sempre com um look lindo para o nosso programa e também no Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até a próxima.